Quem foi o profeta Elias? Você sabe quem foi Elias? Qual foi a sua missão? Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que viveu no século IX a.C., durante o reinado de Acabe e Jezabel em Israel. Elias foi chamado por Deus para confrontar a idolatria e a apostásia do povo, que havia se desviado dos mandamentos do Senhor e seguia os falsos deuses Baal e Azerá. Elias realizou muitos milagres e sinais em nome de Deus, como fazer cair fogo do céu, multiplicar o azeite e a farinha de uma viúva, ressuscitar o filho dela, orar para que não chovesse por 3 anos e meio, e depois orar para que chovesse abundantemente, entre outros. Elias também enfrentou a perseguição e a ameaça de morte por parte de Jezabel, que queria eliminar todos os profetas de Deus. Elias teve momentos de fé, coragem, ousadia, mas também de medo, desânimo e depressão. Elias foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas que se deixou usar por Deus de forma extraordinária. Mas o que significa ser um profeta atualmente? Será que ainda existem profetas como Elias? Será que Deus ainda fala por meio de homens e mulheres com esse dom? A resposta é sim. A Bíblia nos ensina que o dom de profecia é um dos dons espirituais dados por Deus à sua igreja, para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. A profecia é a manifestação sobrenatural da voz de Deus, que revela o seu propósito, a sua vontade, o seu conselho, o seu juízo ou a sua bênção para uma pessoa, um grupo ou uma nação. A profecia não é fruto da imaginação humana, mas da inspiração divina. A profecia não é para glorificar o homem, mas para glorificar a Deus. A profecia não é para satisfazer a curiosidade humana, mas para cumprir o plano divino. Ser um profeta significa ser um porta-voz de Deus, um mensageiro fiel da sua palavra, um instrumento do seu poder. Ser um profeta significa ter uma vida consagrada a Deus, uma intimidade com Ele, uma dependência dele. Ser um profeta significa ter coragem para denunciar o pecado, a injustiça, a idolatria, a falsidade. Ser um profeta significa ter ousadia para anunciar o Evangelho, a salvação, o arrependimento, a restauração. Ser um profeta significa ter fé para crer no impossível, para ver o invisível, para realizar o sobrenatural. Ser um profeta significa ter humildade para reconhecer as próprias fraquezas, para pedir ajuda, para se submeter à vontade de Deus. Você quer ser um profeta? Você quer ser usado por Deus como Elias foi? Então ore como ele orou. Ó Senhor Deus dos exércitos, manifesta-te hoje que és Deus em Israel. 1 Reis 18, 36. Peça a Deus que te encha do seu Espírito Santo, que te dê o dom de profecia, que te capacite para ser um canal da sua glória, e esteja pronto para ouvir a sua voz e obedecer ao seu chamado. Que Deus te abençoe. A história do profeta Elias. Olá, querido irmão em Cristo Jesus. Hoje quero compartilhar com você uma mensagem baseada na história do profeta Elias, um homem de Deus que nos ensina uma grande lição de fé e confiança. A mensagem principal é esta: Deus é fiel e poderoso para cumprir suas promessas e responder às nossas orações. Desde já inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Para entender melhor essa mensagem, vejamos o que aconteceu na vida de Elias. Ele foi um profeta que viveu no tempo do rei Acabe, que desagradou a Deus e levou o povo de Israel a adorar os falsos deuses Baal e Azerá. Elias anunciou ao rei que não haveria chuva nem orvalho na terra até que ele dissesse, como um sinal do juízo de Deus sobre a nação, e assim foi. Por 3 anos e meio, houve uma grande seca em Israel, que causou fome e sofrimento. Mas Deus não abandonou Elias nesse período. Ele o sustentou de maneiras sobrenaturais. Primeiro, ele o enviou para um riacho chamado Querite, onde ele bebeu da água, sendo alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Depois, quando o riacho secou, Deus o mandou para uma cidade chamada Sarepta.
onde ele se hospedou na casa de uma viúva pobre que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias lhe disse para fazer um bolo para ele primeiro, e depois para ela e seu filho, prometendo que a farinha e o azeite não acabariam até que Deus enviasse chuva sobre a terra, e assim foi. Elias ainda ressuscitou o filho da viúva, que havia morrido. Esses milagres mostram que Deus é fiel e cuida dos seus servos. Ele provê o necessário para aqueles que confiam nele e obedecem à sua vontade. Ele também consegue fazer coisas impossíveis aos olhos humanos, como trazer vida à morte. Depois desses milagres, Deus disse a Elias para voltar a Israel e se encontrar com o rei Acabe. Elias aceitou o desafio e propôs um duelo entre ele e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele disse ao povo que escolhessem a quem servir, se ao Senhor ou aos falsos deuses. Ele mandou que os profetas de Baal preparassem um altar com um boi e invocassem o seu Deus para que mandasse fogo do céu. Eles gritaram, dançaram, se cortaram, mas nada aconteceu. Então Elias preparou outro altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele colocou o boi sobre a lenha e mandou que derramassem 4 cântaros de água sobre o altar, 3 vezes, até encher uma valeta ao redor. Depois ele orou ao Senhor e disse: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. 1 Graus Reis 18, 37. E imediatamente caiu fogo do céu, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e a água da valeta. Todo o povo viu e se prostrou diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem mortos e depois subiu ao cume do Monte Carmelo para orar pela chuva. Ele mandou seu servo olhar para o mar 7 vezes, até que na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse ao rei Acabe para se preparar, pois haveria uma grande chuva, e assim foi. Esse milagre mostra que Deus é poderoso e responde às nossas orações. Ele consegue enviar fogo do céu e fazer chover depois de uma longa seca. Ele também consegue mudar o coração das pessoas e fazê-las reconhecer o seu senhorio. Essa é a história do profeta Elias, um exemplo de fé, coragem e obediência a Deus. Ele nos ensina que devemos confiar em Deus mesmo nas situações mais difíceis e desafiadoras da vida. Ele nos mostra que Deus é fiel e poderoso para fazer milagres e cumprir suas promessas. Ele nos convida a escolher servir ao Senhor com todo o nosso coração e não nos deixar levar pelos ídolos deste mundo. Que possamos aprender com Elias e seguir seus passos na busca pelo Senhor, que possamos orar com fervor e esperar com paciência pela resposta de Deus, que possamos ser testemunhas do seu amor e da sua glória em nossa geração. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.